aluno também, né? Então, mas quando vocês trouxerem dúvidas sobre a matéria, a gente vai aprofundar sobre isso, tá? Porque vocês precisam ajudar a gente trazendo dúvidas também. Alguém tem alguma dúvida? Então, acho que já podemos começar pelo estudo dirigido. Aí, se surgirem dúvidas, vocês falam. Vou começar passando aqui então, tá? Uhum. Só para lembrar, gente, a reunião está gravada, então se alguém precisar ou não estiver aqui e não puder assistir, vai ficar disponível depois. Tá? Eu vou começar aqui pela parte A na tabela, que é aquela tabela que você tem os conceitos e os nomes e tem que relacionar, né? Primeiro, a raiz dorsal. A raiz dorsal do nervo espinhal é responsável por transmitir informações sensoriais dos nervos periféricos para a medula espinhal. Portanto, ela contém axônios sensíveis que carregam sinais de toque, temperatura e dor para o sistema nervoso central. A raiz dorsal, ela basicamente faz o retorno das informações do ambiente, informações sensoriais para o cérebro. Faz a aferição, então, dessas informações sensoriais, que são importantes para o corpo, enfim, para a própria percepção e para a nossa percepção também. E essa é a via responsável por trazer informações de fora para dentro. A raiz ventral vai ser o contrário da raiz dorsal, né, gente? Não sei se vocês lembram, foi matéria do primeira prova. Então, a raiz ventral, o que ela vai fazer é o contrário. Ela vai pegar a informação da medula espinhal e vai transmitir para os músculos. Então, vai ser o sistema nervoso central para o músculo, ao contrário da dorsal. Terceiro é o córtex pré-frontal, que está envolvido em funções executivas e planejamento motor de alto nível. O córtex pré-frontal também é importante para o controle inibitório. Existe também uma característica, uma questão relacionada à identidade, né, que está no pré-frontal. E, enfim, existe essa coordenação e execução de movimentos complexos, né? E é superior no processamento motor, mas é uma área muito responsável pelo controle inibitório também. O córtex parietal posterior, ele. Agora que eu vi que eu não botei a correspondência, mas a correspondência recebe conexões do sistemas visual e somestésico. Isso porque, gente, o córtex parietal ele vai integrar as informações, matéria do que a gente teve na P1 também. Então, vai chegar diferentes informações, vai chegar informações de localização, informações de objeto, do que é aquilo, e no córtex parietal posterior que junta isso, todas essas informações e forma a nossa visão do espaço. Então, por isso que ele vai integrar as informações visual e somestésico. Quinto é a propriocepção, que se refere à percepção do corpo no espaço, né? É a percepção de si mesmo, né? Está no próprio nome, propriocepção. É um processo importante para identificação, para auto-identificação do corpo no espaço, da identificação dos movimentos de cada membro, enfim, posição e movimento dos músculos e articulações, para equilíbrio também, de certa forma. Autolocalização do corpo, basicamente, né? E a relação dele, gente, é detecção de informação de receptores musculares. Aí, nossa recepção vai ser detecção de estímulos dolorosos, porque a nossa recepção vai ser o processo de detectar o que causa dor na gente. Então, vão ser receptores especializados que vão enviar os sinais que são dolorosos para o sistema nervoso central, e aí o sistema nervoso central vai processar essa informação. Transdução é um processo pelo qual estímulos físicos como luz, som e pressão são convertidos em sinais elétricos. Transdução é importante porque existem informações que não são necessariamente obtidas através de sinapse, mas precisam se transformar em sinapse. Então, o que acontece é que vai ter uma informação de fora, né, às vezes uma informação sensorial para toque que precisa ser convertida num sinal nervoso. E esse processo de transdução é responsável por isso. M1,
A resposta seria: sua estimulação local provoca um movimento simples. Isso acontece, né, gente? O córtex motor primário ele vai ser responsável por movimentos voluntários. Então, o cérebro precisa planejar aquele movimento. Mas ele é capaz de fazer movimentos voluntários a partir do momento que você estimula ele, como contrações isoladas. S1 é o somato sensorial primário, é responsável pela percepção sensorial do corpo e contém diferentes áreas que representam as diversas partes do corpo. É uma parte para a integração de estímulos sensoriais no nosso cérebro, né? Essa área é responsável por integrar esses estímulos, ela é responsável por receber esses estímulos e interpretar eles. O que acontece é que existe uma hierarquia sensorial, claro, mas essa é a primeira área que faz a recepção desses estímulos e tem essas representações sensoriais, essas representações corporais, né, que dizem basicamente de caminhos e membros, partes específicas do corpo responsáveis, que enviam esses estímulos para essa área. E a resposta seria que contém 4 representações corporais. Aí 3B é uma área contida em S1. Vai ser uma subdivisão do córtex somatosensorial primário, né? E ele vai ser importante para a percepção tátil e proprioceptiva, que é, igual a Gabriel falou, a gente perceber o espaço, né? Então, vai ser uma das principais áreas que vai estar envolvidas no processamento de informações táteis. Então, a gente precisa tocar. Homúnculo motor é uma representação do córtex motor primário que mapeia as diferentes partes do corpo de acordo com a quantidade de controle motor dedicado a cada uma delas. A resposta para essa seria a representação corporal encontrada em M1. O homúnculo, gente, é importante que vocês entendam que ele é basicamente uma forma de representar o corpo, né, em si, mas principalmente as deformações que o homúnculo tem, essas deformações representam a sensibilidade específica para essa área, né? Então, se eu tenho, por exemplo, no homúnculo motor uma área maior que a outra, significa que a capacidade de processamento para essa área específica, para essa parte específica do corpo, é maior. Tá com o microfone fechado, Rafael. Tinha fechado, tá fazendo barulho. O mundo sensorial vai ser uma representação do córtex somatosensorial. E ele vai mapear diferentes partes do corpo de acordo com a quantidade de sensibilidade que a gente tem nelas. Teve uma pessoa que teve dúvida sobre isso, né? Vai ter a questão específica que ela teve dúvida, mas é porque acreditava-se, né? Tipo, é senso comum que a questão do pé e da genitália, sobre ter o mesmo tipo, nível de sensibilidade. Mas não é uma coisa assim certa. Eu acho que no homúnculo sensorial, a genitália vai ficar numa parte, acho que no centro do cérebro, e o pé vai ficar mais na parte lateral. Então não é no mesmo local. Mesmo, eu não lembro a questão direito, mas não é no mesmo nível. Na 13ª, a gente tem o tálamo, que é uma estrutura que recebe projeções de diversas áreas do corpo e faz projeções para diversas áreas do corpo. Aqui está dizendo que ele envia projeções diretas para áreas específicas do córtex sensorial, como S1. Tálamo é basicamente um grande centro mesmo de integrações e de projeções sensoriais e de outras informações também para o corpo. E ele faz essas conexões entre áreas específicas, entre partes específicas do corpo, né? Então membros do corpo, com as áreas corticais. Tá com o microfone fechado, Rafaela. As encefalinas vão ser neurotransmissores e que vão ajudar, elas vão ser agonistas dos opioides, então elas vão ajudar vão ajudar os opioides, então eles vão aumentar o funcionamento deles, porque ajuda os receptores, né? Enfim. Aí elas vão ajudar na modulação da dor e vão ter efeitos analgésicos naturais, porque opioides, né, relaxamento, e aí a encefalina ajuda eles, então ela vai ter um efeito de analgésico natural. Para a 15ª e última afirmação, e última opção, na verdade, da tabela, a gente tem a naloxona, substância que atua como agonista para os receptores opioides. Agonista desculpa, para antagonista, né? Antagonista, gente, é toda substância, enfim, tudo que impede
uma ação, né? Então, sendo antagonista dos receptores opioides, ele vai causar uma inatividade ou uma hipoatividade, que é uma atividade baixa, né, dos receptores. Em bloqueando esses receptores para morfina e heroína, ele vai ter esses efeitos aí de reverter os efeitos de overdose opioide, tratar dependências. Então, vai bloquear a recepção para essas substâncias. Alguma dúvida nessa parte, gente, do tabela? Alguma relação que vocês não entenderam? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Qualquer coisa, alguém manda no chat e a gente muda. Como ali na tabela tá faltando aquela parte que, tipo, da resposta, depois eu edito ali e coloco a resposta em negrito para destacar. Uhum. Agora, verdadeiro ou falso, gente. Aí, estimulação de um local específico do córtex primário provoca a contração de um músculo específico. Você acha que é verdadeiro ou falso? Antes de passar para a resposta. Ah, já passou. Tudo bem. Normalmente, estimular esse córtex Desculpa. primário efetiva grupos musculares e não músculos específicos. É aquilo que a gente falou na parte da tabela, né? Vai provocar contração, mas como é do músculo voluntário, então não vai ter, tipo assim, uma especialização para ter essa contração num músculo específico. Vai ser mais uma questão no geral. Desculpa, eu vou segurar as próximas Mas perguntas. não, é porque essa tinha a ver com a tabela, né? E já tinha dado a resposta primeiro. Não tem problema, não, pode ir seguindo. Dois córtex, motor primário e motor secundário, têm projeções diretas para a medula espinhal. Eu acho que esse também vale a pena segurar um pouquinho, né? Uhum. Vocês acham que é verdadeiro ou falso, gente? Não tem problema se errar, não, tá, gente? Pode falar. A Dandara acho que é verdadeiro. Acho que vai ser só ela que vai falar. É, vou passar aqui já então. Essa é verdade. Existe essa integração do impulso para planejar o impulso nervoso, né? O que vai acontecer é que essas projeções da medula espinhal precisam vir para o córtex, né? Para ter esse planejamento. É importante, né? Porque não é só necessariamente a parte motora que vai conduzir aos movimentos, a sensorial também é importante para a coordenação dos movimentos, né? Estimulação de dedos de uma mão ativam locais de S1 em ambos hemisférios. Isso é falso, porque esse vai funcionar, né, gente? Igual como a questão da visão, né? Funciona trocado. Então, o que vai acontecer é, se você estimular a mão direita, vai estimular a parte oposta no hemisfério. Porque tem um cruzamento de fibras nervosas no nível da medula espinhal. Então, como a informação é cruzada, se você estimula a direita, no cérebro vai ser na esquerda, e vice-versa. Então, por isso que é falso. Para a próxima, a gente tem a quarta, que é a estimulação dos dedos de uma mão pode ativar locais do córtex parietal posterior em ambos hemisférios. Essa, diferente, na verdade, daquela outra, né? Pode induzir a responder assim, mas na verdade, e depois eu vou editar esse slide também que está em vermelho, mas era para estar em verde, né? Pode ocorrer ativação bilateral. Isso é importante porque existe uma necessidade de integrar os estímulos sensoriais, claro, né, dos dois lados do córtex somatosensorial. Essa questão, né, da contralateralidade, né, da inversão. Então, por exemplo, se eu estimular a mão esquerda e receber o estímulo no lado direito do cérebro, pro somatosensorial é importante que haja a integração dos estímulos. Então, assim, no caso, vai ativar, assim, das duas áreas, né, dos dois lados, mas especificamente do lado oposto ao que foi estimulado. Só pra vocês não confundirem, gente. O córtex somatosensorial primário vai receber estímulo de uma parte de onde você estimulou apenas. Então, se lá direito recebe no esquerdo. Só que
esqueci o nome. Parietal posterior integra informação. Então é ele que vai juntar, tá? Para vocês não fazer confusão. O córtex insular recebe projeções talâmicas relacionadas com informação de dor. É verdadeiro, o córtex insular ele vai ser muito importante para a informação da dor, né? Então a ínsula vai ser responsável pela sinalização da dor prolongada, dor emocional e intensidade da dor. Então ela vai poder fazer transmissões lentas, rápidas, dependendo da dor que está sentindo. Sexta, a gente tem o córtex cingulado, é parte do sistema límbico. Essa é verdade, o cingulado anterior e posterior são parte do sistema límbico. Nesse caso, eles são para o processo de aprendizagem, então, qual é a importância disso, né? A aprendizagem também é importante que exista uma conexão com a dor e com coisas negativas especificamente, né? Para evitar esses estímulos negativos. Então, assim, ele está associado também com essa parte do sistema límbico e aprendizagem. Vocês estão tranquilos, gente, saber o que é? Vocês sabem o que é sistema límbico? Porque aí, se vocês não souberem, a gente explica. O sistema límbico ele vai ser o sistema que vai trabalhar com a parte emocional do cérebro, entendeu? Aí, eu não sei se vocês já viram a fotinha do cérebro aberto, mas é a parte ali embaixo. Aí eu queria ter aqui agora. Mas é a parte mais embaixo. E aí o córtex cingulado vai ficar bem pertinho da área da broca, que também tem a ver com linguagem. Então tem essa questão do aprendizado da dor, mas também tá ali bem pertinho da linguagem, porque tudo se relaciona, né? Tanto que ele também vai lidar com a dor emocional, não só a dor física, né? E aprendizado emocional também. Então, o sistema límbico vai ter a ver com essa questão das emoções, dos afetos e também interage com a questão dos neurotransmissores igual dopamina e serotonina. 7. Ativação cortical que antecede o movimento de pegar um objeto segue a sequência córtex pré-motor, córtex pré-frontal e M1. Gente, essa é falsa, porque na verdade o que acontece é que o pré-frontal, como ele está no topo da hierarquia de planejamento, né, e de controle inibitório também, vai fazer o planejamento inicial e depois enviar para o pré-motor, em sendo também uma questão de uma movimentação especificamente voluntária, né? Então, quando eu vou buscar um copo d'água, existe claro, o desejo de buscar o copo d'água, então vai ser mediado pelo pré-frontal, e aí essa informação vai ser repassada para o pré-motor, que faz o planejamento da, da movimentação, e depois para a M1, que é o que de fato vai mandar o estímulo motor para a área corporal, que é a mão, e aí sim você vai pegar esse copo. E aí está aí dizendo, se alterar essa ordem, você vai afetar o processo de movimentação também. Gente, achei um mapa aqui do cérebro. Obrigada, Ju. Achei um mapa aqui do cérebro. Então, o córtex simulado fica... Aqui é o sistema límbico, essa parte da voltinha. Não sei se dá pra ver. E o córtex simulado vai estar por aqui. Eu não sei exatamente, acho que era essa bolinha, mas não tenho certeza. Mas é isso. Esse é o sistema límbico. 8. Uma lesão em M1 impede movimentos voluntários, mas não movimentos automáticos. É verdadeiro. Porque como a gente viu, né, o córtex motor primário tem a ver com o sistema, com o movimento voluntário. E o movimento involuntário vai ter a ver com outras áreas. Então, se a gente ferisse o córtex motor primário, a gente teria uma dificuldade nos movimentos voluntários. É o núcleo da base que vai cuidar dos processos automáticos de movimento. 9. O controle de movimentos oculares depende da ativação de um local específico contido em M1. Na verdade, eles são mediados pelo núcleo da base, que a Rafaela falou. Existem também outras áreas que vão... existe uma área especificamente mais dedicada para isso, claro, para a movimentação ocular. Mas o M1 ele vai fazer movimentos corporais no geral, então, assim, braço, perna, etc.
É importante também lembrar que a degeneração de núcleos da base está associada, por exemplo, com a doença de Parkinson. Então, assim, enfim, os tremores são associados a isso porque é um movimento involuntário. 10. O córtex parietal posterior é essencial para a sensibilidade corporal, mas não para o planejamento motor. É falso, gente, porque o córtex parietal, como eu falei, ele integra as informações. Então, ele vai ter um certo afeto, ele vai ser importante para o planejamento, para a sensibilidade corporal e também, de certa forma, planejamento motor, porque ele integra as informações, mas ele não é essencial. Mas ele vai ser importante sim para integrar as informações, não é essencial para o planejamento motor, no caso, mas ele vai ser importante para integrar as informações. Ele é essencial para o planejamento motor, sim. É isso. É porque acho que tá errada a resposta, né? Que tá falando não no planejamento motor. Acho que ele é sim, só que, enfim, resumindo, ele é responsável pela integração sensorial e também do motor. Então, por isso que tá falso, gente. Ele é sensorial e motor. Desce para a primeira. Movimento voluntário de dedos de uma mão pode ser antecedido por ativação de áreas motoras de ambos os hemisférios. Isso é verdade. A integração sensorial pode acrescentar acuidade ao movimento, e é importante que tenha essa precisão para a movimentação acontecer de uma forma correta, né? Bem como eu falei, né, tem aquela ativação que é bilateral, então dos dois lados, que vai acrescentar mais nível de detalhe para o estímulo que está sendo passado. De modo geral, o número de áreas corticais é maior em primatas do que em outras espécies de mamíferos. Vai ser verdade. Primatas e seres humanos vão ter níveis mais complexos na especialização do cérebro, das áreas corticais. 13. Em roedores, a representação cortical das vibristas ocupa uma extensão maior do que a representação de patas. Essa é verdade, porque essa precisão, existe uma necessidade maior de precisão para essas vibristas, né? Que é basicamente o bigodinho do rato. Essa especialização, ela é importante, por exemplo, para a localização no escuro, porque permite que eles reconheçam o ambiente, né? Então, quando esse fio quando esse fio encosta em alguma superfície, ele traz de volta para o córtex uma informação sensorial para meio que mapear o ambiente mesmo. Terminais nervosos cutâneos contêm canais sensíveis à deformação mecânica. É verdade. É importante ter isso, né, gente? Pra gente, se não tivesse deformação mecânica, quando aplicasse pressão na sua pele, você não ia saber o quanto de pressão que está aplicando. Então, se aperta forte, você vai sentir por causa dessa deformação. Se aperta fraco, você sente por causa dessa deformação. 15. Terminais de neurônios sensitivos liberam glutamato. Isso é verdade. Por ser um neurotransmissor excitatório, o que é um neurotransmissor excitatório? É o que vai permitir que aconteça a transmissão de um sinal nervoso, né? Sendo excitatório, ele vai excitar os caminhos neuronais para transmitir a informação sensorial. E é isso. Alguém está com alguma dúvida até agora sobre as questões? Ou se não tiver, eu vou seguir. Mas pode seguir. A doença de Parkinson é provocada por degeneração de circuitos localizados no núcleo da base. É verdadeiro, a doença de Parkinson, gente, ela vai atacar o estriado do nosso cérebro. E os núcleos da base estão no estriado do cérebro. E como a gente falou, os núcleos da base vão ser responsáveis pelo movimento involuntário, que a doença de Parkinson esses tremores e os movimentos involuntários, né? Então, se ataca os núcleos da base, ataca o estriado, então vai ter essa degeneração e vai atingir as regiões motoras do núcleo e aí vai ter o movimento involuntário da doença. 17. S1 contém 4 mapas corporais. Isso é verdade. Existe uma hierarquia, né, de detalhamento e precisão, igual aquela área 3B que a gente falou mais cedo. Enfim, a precisão vai aumentando, então, assim, ao
né? Na hierarquia, quanto maior a localização, maior a importância daquela área, daquela subdivisão. O S2 contém 4 mapas corporais. É falso, porque o S2 ele vai ser mais complexo do que o S1. Então, ele não dá pra gente quantificar as áreas igual a gente faz no S1, ele vai ser mais complexo. 19 é M1, contém 2 mapas corporais. Isso é falso, a M1 tem um mapa contínuo, né? Enfim, que é a representação do homúnculo motor. A distribuição do controle motor para as áreas corporais de forma organizada e contínua é importante, porque se houvesse uma divisão, né, entre áreas, a movimentação não seria muito fluida. Então existe também uma certa interseção de algumas áreas também, né, com ativa também os grupos musculares e não necessariamente músculos específicos, né? Tanto S1 quanto S2 recebem nessas projeções do tálamo. Isso é falso. É, seria mais certo a gente dizer que S1 recebe essas projeções densas, não S2, porque primeiro chega no tálamo manda para S1. O S1 vai pegar aquelas informações de primeira mão. E aí vai para o S2, vai integrar, vai processar de forma mais complexa. Então, ele não receberia diretamente uma projeção densa do tálamo. 21. As áreas S1 e S2 são, respectivamente, tátil e proprioceptiva. Falso, porque existe uma integração dessas informações em, né, em múltiplos níveis. Não existe muito bem essa separação. Então, essas informações sensoriais vão chegar, enfim, para múltiplas subdivisões dessas áreas, né? É possível achar no cérebro representações corporais em áreas corticais e em estruturas subcorticais. É verdadeiro. A gente vai ter representações dentro do córtex primário, motor primário, do somatosensorial, vai ter no tálamo, córtex cingulado, praticamente no cérebro inteiro a gente vai precisar ter essas representações. Então, é verdadeiro. 23. A representação cortical da genitália fica próxima da representação dos pés. É muito mais complexo do que só associar essas representações, né? Enfim, isso não depende só de uma questão de localização especificamente, não é bem geográfica, né? Mas, enfim, de localização física, né? É a palavra que eu estava procurando. Pode estar em áreas distintas, estão em áreas distintas, né? E, enfim, não existe só uma questão de disposição física. Então, não existe necessariamente também uma associação entre essas duas áreas, só pela localidade também. Quanto mais sensibilidade discriminativa de uma parte do corpo, maior o tamanho dessa representação em S1. Isso é verdadeiro por causa do músculo somatosensorial, né? Então, se a gente tem uma área com mais sensibilidade, essa representação vai ser maior. Quanto maior a sensibilidade discriminativa de uma parte do corpo, maior o tamanho dos campos receptivos de neurônios em S1. Na verdade, acontece ao contrário. As áreas maiores têm uma acuidade sensorial menor, né? O que acontece por esse especificamente no caso, é que se você tem uma área que envia muitas projeções, né, uma área muito grande para enviar projeções, você vai trabalhar com uma quantidade de estímulo muito grande também. É diferente se você trabalhar com um ponto muito específico, né, uma região muito específica, uma região muito menor, que vai trabalhar com estímulos também, só que numa área menor. Então, a quantidade de informação que ela vai, né, poder passar com detalhe é maior também. Áreas sensoriais hierarquicamente superiores possuem campos de maior tamanho. Isso é verdadeiro porque se elas são hierarquicamente superiores, né, elas vão ter processos mais complexos, então elas vão ter necessidade de maior dimensão de tamanho. 27. O tálamo contém neurônios que se projetam para o córtex somestésico primário. Isso é verdade. As projeções para o tálamo, as projeções pro tálamo, pro S1, né, vão acontecer
nessa questão de necessidade de integrar os estímulos. Então, o tálamo vai fazer essas projeções para S1. Também vai ter projeção de volta, né? O tálamo recebe projeções de volta do córtex sinestésico primário, verdadeiro, porque se chega, ele tem que enviar o que ele recebeu para o córtex sinestésico primário. Só que quem vai processar esses estímulos é o córtex sinestésico primário, então ele vai enviar de volta para o tálamo para ter a regulação do estímulo no corpo. A medula espinhal é o alvo de todos os neurônios sensitivos de primeira ordem. Na verdade, o primeiro alvo é o sistema nervoso central. O que acontece nesse caso é o seguinte: a primeira região que vai, de fato, processar esses estímulos é o sistema nervoso central. Então, o processamento de estímulos sensoriais vai acontecer, né, bem como a gente falou, nas áreas sensoriais, dentro do cérebro. A medula espinhal faz sinapse em todos os neurônios córtico-espinhais. Isso é verdadeiro, porque é importante para o movimento, né? Para a informação motora. Então, precisa que todos eles atuem dessa forma para poder ter o movimento voluntário e involuntário. 31. O processamento hierárquico é observado em vários sistemas sensoriais, porém não no sistema motor. Essa é falsa, existe uma necessidade de uma hierarquia. O processamento pode ser muito mais complexo para, enfim, estímulos específicos e para instruções específicas. Então, essa hierarquia é importante para isso também. O processamento hierárquico do sistema somestésico é compatível com a existência de vias paralelas. É verdadeiro, gente, porque, igual a gente falou, né? Ele vai ter duas vias. Então, se você estimula o lado direito, vai ser o hemisfério esquerdo. Então, isso é via paralela, né? Se fosse, como se fosse um X. Então, informação daqui vai para cá, informação daqui vai para lá. Então, num processo de maior demanda de processamento, é possível que os outros processos simultâneos ocorram, e assim vai ter maior precisão do estímulo que a gente está recebendo, e a gente vai ter um maior processamento global pro estímulo. 33. Neurônios que carregam informação tátil cruzam com a linha média antes de fazer sinapse na medula espinhal. É falso, a sinapse vai acontecer antes. Os neurônios que carregam informações táteis fazem sinapse na medula espinhal e só então os neurônios de segunda ordem cruzam com o lado oposto do cérebro. Axônios de neurônios nociceptivos são mielinizados e de condução rápida. Esse é falso, gente, porque axônios nociceptivos são os axônios que vão processar a dor. Às vezes a gente vai ter uma dor que vai ser muito forte, às vezes a gente vai ter uma dor que vai ser mais fraca. Então não dá para todos eles serem mielinizados de condução rápida, porque vai ser de acordo com a intensidade do estímulo. Então ele vai ter tanto mielinizados quanto desmielinizados. E vai conduzir tanto de forma rápida quanto de forma lenta. Isso vai poder diferenciar que tipo de dor que o organismo está sentindo. 35. Informação de dor é aumentada pela liberação de serotonina na medula espinhal. Isso é falsa, vai, né, liberar uma série de hormônios, como as encefalinas e endorfinas, mas não serotonina. Serotonina está associada com uma sensação de bem-estar, diferente da dopamina, que é, na verdade, como se fosse uma validação, como se fosse um estímulo, um incentivo, né, para realizar atividades. A serotonina está relacionada com o bem-estar. Então, essa associação é falsa. Substância P é um agonista opioide. Isso é falso. A substância P não vai ter nada a ver com isso. Ela vai ser um neurotransmissor responsável pela resposta à dor. Então, recebe o estímulo de dor, solta a substância P. 37. Na nossa espécie, existem apenas 5 tipos de receptores diferentes responsáveis pela gustação, enquanto existem centenas de tipos de referentes responsáveis pela olfação. Isso é verdade. Os receptores para gustação são usados para azedo, amargo, doce, salgado e umami. Umami é uma característica de interpretação sensorial que está associada a alimentos como tomate. E os do olfato são muitos, né? Então não tem, como diz ali, centenas mesmo, porque é uma quantidade muito grande e existe uma complexidade muito grande também enfim, de processamento, né? O olfato também agrega características sensoriais para alimentação, no caso.
O tálamo é a estrutura diencefálica para a qual são direcionadas todas as informações processadas pelos diversos órgãos sensoriais antes de serem enviados para o córtex cerebral. Isso é falso porque nem sempre vai ser direcionado para o tálamo. Ele faz a transmissão, ele é um dos principais portões dos estímulos, mas não vai ser o destino de todas as informações sensoriais. É uma generalização muito grande. 39. O córtex insular é parte do córtex primário, gustativo primário, sendo que também processa informações anestésicas intero e exteroceptivas. Intero e exteroceptivas diz respeito à localização de onde vem essa informação. Então, intero é para estímulo interno e extero é para estímulo externo ao corpo. Essa é verdade, o córtex insular é uma área multifuncional, então vai ter integração de uma quantidade muito grande de informações sensoriais. Tem o córtex exudativo primário, que vai processar essas informações de gosto, de sabor, né? Também vai fazer processamento de informações somestésicas, enfim, dentro e fora do corpo. Odorantes e feromônios são substâncias químicas conhecidas como quimiosinais que interagem com receptores localizados no epitélio nasal dos mamíferos. Isso é falso porque é uma generalização abrangente, então nem sempre vai ser diretamente no epitélio nasal. E também tem a questão de que nos seres humanos, em específico, onde processa o feromônio já pode-se dizer que está extinto, tipo, ele não serve muito para, ele não faz realmente esse processamento, ele não funciona. Então, é falso. Gente, alguma dúvida no Gentilmente, verdadeiro ou falso? se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai passar para a parte C. Que seria interessante se vocês participassem com a gente das respostas. Acho que pode passar, ninguém falou nada. Bem, essa parte C lá no estudo dirigido estava com essas áreas corticais, né? Então, o que a gente tem ali, na verdade, é essa imagem do cérebro e com umas setas que apontam para áreas do cérebro, né? Então, é um exercício para identificar mesmo visualmente onde estão dispostas essas áreas e também para, enfim, para fazer a associação da funcionalidade delas, né? É Então, interessante vocês repararem. Fafá. não, eu já terminei, na verdade. Pode falar. É só interessante vocês repararem como elas se conectam, né? Então, por exemplo, o córtex pré-frontal. Ele vai ser importante para funções executivas e movimentos voluntários e o planejamento do movimento. Então, é ele que vai fazer o planejamento de como você vai se movimentar. Então, do lado dele vai estar a área pré-motora. E depois disso, a área motora suplementar, depois a área motora primária. Então, estão conectados, entendeu? Tipo, estão ali perto uma da outra para as conexões serem mais rápidas. A área visual primária também está ali perto de onde ficaria a área da broca, a parte mais aprendizado. Então, tudo no cérebro assim, é legal a gente reparar, porque tem uma conexão com o que ela precisa, de onde ela atua mais, entendeu? E eu Então, coloquei aqui. definição, o Gabriel colocou, na verdade, definição de cada Sem problema. área, né, para vocês saberem melhor. Pode falar. Não, não tem problema não. Aqui a gente tem essas definições que, na verdade, são definições rápidas para, enfim, tem essas informações mais bem detalhadas ao longo do estudo dirigido inteiro, né? Mas são informações só bem rápidas mesmo para fazer algumas associações e, enfim. A gente tem aqui o córtex pré-frontal, responsável pelo controle inibitório, tomada de decisões, como a gente estava falando, a tomada de decisões, funções executivas e planejamento também do movimento voluntário. 2, área premotora, responsável também por planejamento de movimentos, mas no que diz respeito a receber estímulos do córtex pré-frontal. Então, vai ser a área premotora que vai basicamente repassar esses estímulos para as áreas, enfim, motoras que vêm na frente, né? E a motora suplementar coordena movimentos complexos.
A área motora primária vai ser responsável por enviar instruções que transformam estímulos bioelétricos na musculatura, então, um movimento voluntário. A área sinestésica primária vai integrar diversos sentidos que a gente sente na pele, estímulos externos. E o córtex parietal posterior vai ser a integração de todos esses estímulos. 7 é o sulco central, que separa o lobo frontal do lobo parietal. Então, gente, o lobo frontal é essa parte que contém o córtex pré-frontal também. É bem essa parte mais da frente do cérebro. Então, você pode ver que essa linha, né, o 7 está apontando para uma linha e não para uma área. É uma cavidade mesmo, física no cérebro, né, que não necessariamente, assim, é o mesmo tecido ainda, de certa forma, mas é uma linha que se usa para distinguir essas duas áreas, essas duas partes do cérebro, o lobo frontal e, nesse caso, o parietal. Então, assim, tem essa linha que faz essa divisão mesmo, né? A área sinestésica secundária vai registrar informações de dor, pressão, temperatura, posição, tato e vibração. Então, bem como a gente falou, essa área é uma área com nível de detalhamento para processamento de estímulos maior. E esses estímulos, enfim, são importantes para a própria proteção do corpo mesmo, né? E 9, a gente tem a área visual primária, que vai receber os primeiros estímulos visuais já processados pelo geniculado lateral, após um processo de separação em dois sistemas menores, né? Essa área visual primária, ela, enfim, vai fazer o processamento bruto do início do processamento das informações que vêm dos olhos. O cerebelo ele vai realizar a coordenação motora fina, como escrever, por exemplo, e vai armazenar memórias musculares repetitivas, então que se tornam memórias de trabalho, né? Então, igual trocar um instrumento. A área auditiva primária vai receber as primeiras informações auditivas, onde vai ter a frequência organizada no mapa tonotópico. E o sulco lateral, assim como o sulco central, ele vai separar os córtex frontal e parietal do temporal. Então, ele vai ficar aqui na parte do meio e o central fica aqui. E ele vai dividir essas partes. Bem, a gente já terminou com os slides aqui, né? Tinha as perguntas, né? Tinha. Ah, isso ele colocou É, depois, foi? não, tava lá no seu Tá. dirigido. Então Mas vou eu fazer o posso ler aqui para seguinte. eles. Tá bom, pode ser. Eu ia projetar É... o slide aqui o slide não, o próprio documento Ah, mesmo, mas você que acho que já, sabe. eu A acho que gente não vai pode dar tempo de falar. abrir. Já tá terminando, né? É. Gente, então, a pergunta é... Calma aí, deixa eu achar. Qual a área... Calma aí. Qual desses locais está na base da hierarquia do processamento cortical sunestésico? Qual que vocês acham que é? Ou vocês não sabem? Se não souberem, tudo bem, gente. Acho que pode falar, então, né? Acho que não sei se alguém vai responder. Mas a base da hierarquia, gente, então é o que menos complexo da hierarquia. E aí vai ser a área senestésica primária. Porque sempre que é primário, a gente vai receber as primeiras informações. Então, se S1 é o da base, S2 vai ser acima dele, e dessa forma vai especializando. Então, a área senestésica primária é a base, do processamento cortical senestésico. Aí a próxima pergunta é: qual desses locais está no topo da hierarquia de processamento cortical senestésico? Tá no topo é o mais especializado, que seria o córtex parietal posterior, porque ele vai integrar as informações. Então, ele é o mais complexo de todos, ele vai receber todos os tipos de informação e integrar. A próxima Em pergunta é: qual C4 desses aqui, a locais. gente. Pode falar. Não Deixa sabe eu se só te no abrir. C4 e C5 também, tranquilo. Qual desses locais está no topo da hierarquia do processamento cortical motor? Aí não é sobre essas áreas que estão nessa foto, né? Nessa imagem.
Aqui na C4, a pergunta é sobre qual dos locais está no topo da hierarquia do processamento motor. A resposta correta seria o córtex pré-frontal, que é essa primeira área que é apontada aí na imagem, né? Apontado pelo número 1. É responsável pelo planejamento, tomada de decisões e coordenação de estratégias motoras complexas, né? Então, tudo que é voluntário também. E C5, que é qual desses locais tem projeções mais densas para 8? 8, no caso, está apontando aí 8, no caso, está apontando aí para a área somestésica secundária, que é S2. O local que tem a projeção mais densa para isso seria a área somestésica primária, que é a primeira a receber essas informações sensitivas. Então, necessariamente existe um fluxo de informações, né? Se começa o processamento em S1, o processamento tem que terminar em S2, obrigatoriamente, porque é uma área mais especializada para receber estímulos sensoriais. Isso, gente. Alguma dúvida na matéria? Ou na prova no geral?